Meus irmãos, amados do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, livro de Romanos, ou carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, é o tema da nossa campanha. Nós vamos trabalhar esse texto nessa noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 31. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, o verso a partir do 31. Na minha versão diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. E quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repita comigo 37. Mas em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se puder, assente aplaudindo o nome do Senhor. Meus irmãos, eu, como uma criança crescida na casa do Senhor, os meus pais sendo cristãos e me ensinando o caminho desde criança na igreja. Certa feita, um pastor conhecido nosso, o pastor Salomão, ele sempre ia na comunidade onde eu cresci, a gente congregava ali. E ele gostava de fazer essa pergunta. Como um bom pastor assembleano, ele dizia: se Deus é por nós, e a igreja respondia: quem será contra nós? Certo dia, eu, como uma criança atrevida, levantei a mão e disse: pastor, o diabo é contra nós. Mas ele disse: não, ele não tem poder sobre nós, porque como o apóstolo Paulo disse, em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Próprias palavras, ou propícias as palavras de Paulo ao ensinar sobre esse assunto. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é conhecida como a magna carta do cristianismo, ou a carta maior sobre o cristianismo, ou a carta superior sobre o cristianismo, porque ela ensina desde os princípios até Cristo, e também após de Cristo até mesmo a vida eterna. É a carta que nós conhecemos também como a que mudou o mundo. Foi a carta que Agostinho de Hipona leu e teve uma revolução na sua mente. Foi a carta que Martinho Lutero leu também e teve uma mudança de mente. E também John Wesley, grande homem de Deus, nascido na Inglaterra e que teve a vida transformada a partir do momento que leu o livro ou a carta aos Romanos. É conhecido também como Evangelho segundo Paulo. Por que tem toda essa importância o livro de Romanos? Porque Paulo está escrevendo a igreja cristã
que está situada em Roma. Lembrando que nós estamos falando de um tempo em que o Império Romano tinha todo o seu poder e dominava o mundo. E esta igreja está situada na cidade principal, que é Roma. A cidade principal do Império Romano, é o berço do Império Romano, o principal, podemos dizer assim, é a capital do Império Romano. E lá tem alguns cristãos que tem judeus, tem gentios, tem gregos, que aceitaram as palavras de Jesus Cristo e agora estão praticando esse cristianismo. Então Paulo ele formula, Paulo ele escreve, Paulo ele detalha argumentos para levar a esta igreja, lembrando que é uma igreja que está situada no coração do Império Romano, mas mesmo assim lá tem crentes adorando o nome do Senhor. Bom é o nosso entendimento quando nós começamos a compreender que não importa a região geográfica, Deus não deixa de operar o seu poder. Bom o nosso entendimento quando nós acreditamos que independente de onde nós estamos, Deus revela a sua glória. Ora, se nós entendemos que em qualquer lugar Deus pode revelar a sua glória, nós ficamos felizes, porque a qualquer momento, a qualquer palavra, a qualquer instante, Deus pode começar a revelar a sua glória. E que glória é essa, Gesiel? Glória da palavra, porque nós entendemos que pela palavra nós somos libertos, pela palavra nós recebemos salvação, pela palavra nós recebemos a fé que nos leva até os céus. E se nós entendemos que é pela palavra que nós somos libertos, nós somos transformados, nós podemos glorificar nessa noite, porque a palavra está designada ou destinada para nós nessa noite. Quem crê nessa palavra? Então Paulo está escrevendo provavelmente no ano de número 57 depois de Cristo, um pouco antes da perseguição que vai ocorrer em Roma, a perseguição dos cristãos, e ele já está escrevendo, sabendo que os cristãos que estavam em Roma encontrariam dificuldades, sabendo que os cristãos que estavam em Roma receberiam retaliação, sabendo que os cristãos que estavam em Roma poderiam ser perseguidos, e por isso Paulo então começa a escrever e dar a eles as ferramentas necessárias para sobreviver no dia mau. Paulo está exatamente em Corinto, fazendo a sua terceira viagem missionária, quando ele começa a redigir as palavras para que sejam escritas nessa carta aos romanos. E ele fala da culpa do homem, então ele mostra que todos nós pecamos e todos nós estamos destinados à morte. Porém, ele traz no capítulo 4 a justificação pela fé. Ora, nós lemos nesse capítulo 8 que pela fé nós somos justificados, e quem nos justifica não é simplesmente Deus, mas o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus através de Jesus Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou para nos dar, está à direita de Deus, é Ele que está nos dando a justificação. Paulo ensina que a santificação e a vida no Espírito, é o capítulo 8 que nós lemos. Ele vai falar também do plano de Deus para Israel e a prática da vida cristã. Paulo está escrevendo a um grupo de pessoas, alguns viram Jesus, alguns conheceram Jesus, outros ouviram falar, porque está muito próximo tanto da morte como a ressurreição de Cristo, e outros nem mesmo ouviu, nem mesmo viu, mas que agora estão aprendendo a justificação pela fé. Paulo está escrevendo porque, como pregado aqui, como falado aqui no último domingo, quando o Evangelho começa a expandir, crescem também as heresias, crescem também algumas mentiras revestidas de falácias que tentam trazer alguma verdade, mas que são mentiras do diabo e são projeto do inimigo para derrubar o projeto de Deus chamado igreja. E Paulo então ele vai informar os irmãos o modelo de fé cristã, ele vai informar os irmãos como eles seriam salvos, libertos, transformados. Por isso a necessidade de escrever essa carta, porque ele via a necessidade de o Evangelho chegar lá dessa forma, uma vez que ele ainda não tinha visitado, ele não teve a sua estadia ainda proposta em Roma.
ele ainda não tinha ido, mas as palavras do Senhor iam chegar lá, ou as palavras dele iam chegar lá através desta carta que ele escreve aos Romanos. O bom de nós entendermos isso é porque Romanos ele vem detalhando para nós o modelo de cristão que nós devemos ser. O livro de Romanos vem ensinar para nós o modelo de fé que nós devemos ter. O livro de Romanos vem ensinando para nós a justificação através da fé. O livro de Romanos vem ensinar para nós sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. O livro de Romanos vem trazer para nós a retirada de toda a condenação em nós pelo mundo através de Jesus Cristo. Por isso ele atenta e com detalhes vem trazer algumas informações que são imprescindíveis para nós. Vamos lá para nós entendermos um pouco mais. No versículo 35 ele faz uma pergunta canônica, porque ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Na verdade, quando ele faz essa pergunta, a resposta deveria ser pessoas, entidades, mas a pergunta dele é: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele cita a tribulação. Tribulação não é pessoa, tribulação é um problema, sim ou não? Aí ele cita angústia. Angústia não são pessoas, são problemas. Perseguição não são pessoas, mas são problemas. Fome não é pessoa, mas é problema. Ele cita quem, dando derivado que seja um ser, porém é mais para o lado de um sentimento algumas dessas opções. Embora a igreja não fosse perseguida ainda nos dias que Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele entende que futuramente ela vai ser perseguida. Ele entende que futuramente essa igreja pode ser abalada, pode ser tentada a desistir. E por isso ele traz esses argumentos para que eles estejam firmes no dia que chegar a provação. E veja comigo algumas palavras que ele cita. Algumas palavras que ele vai trazer para o nosso entendimento do que seria esse tipo de perseguição, esse tipo de problema. Como eu disse, ele pergunta quem, mas ele responde com o que? Ou ele responde como coisas, não pessoas. Ora, se falarmos, por exemplo, da tribulação, o que é uma tribulação? Uma tribulação são tempos difíceis, uma tribulação seria dias de grandes problemas relatados sobre eles, mas a tribulação é um problema externo, é um problema de fora, é um problema que não é dentro da pessoa, mas é do lado de fora. Então ele cita a tribulação e ele cita a angústia. Só que a angústia aqui na verdade já é um problema interno, já é um problema sentimental, já é um problema que está no interior da pessoa, no psique, ou seja, no ser da pessoa. Ele vem citar também a perseguição, e aí nós entendemos que a perseguição são de pessoas de modo externo que vai perseguir, que vai tentar matar, que vai tentar destruir. E ele vem citar outro problema que é a fome. E a fome aqui é totalmente a carência de alimento, a falta de alimento, a necessidade de alimento, ou a necessidade de algo para a nutrição. A nudez, a falta de vestimenta, o perigo. E que perigo seria? O perigo de simplesmente ser cristão nos dias de Paulo. Qual era o perigo de ser cristão nos dias de Paulo? É porque os crentes, eles eram conhecidos como pessoas perigosas, eles eram conhecidos como pessoas que podiam dar a vida a outras pessoas, eles eram conhecidos como pessoas que podiam ressuscitar pessoas, eles eram conhecidos como pessoas que acreditavam em um Deus que foi enviado como homem, morreu como homem, mas ressuscitou ao terceiro dia como um Deus. E foi ressuscitado. Não apenas ressuscitado, mas foi elevado aos céus. Então, na visão romana, um crente era um perigo. E por que era um perigo? Porque eles podiam pregar salvação. Eles podiam pregar que na vida poderia ter problema, mas após a morte teriam a vida eterna com Cristo. Por que o evangelho era um problema para os romanos? Porque os romanos davam culto ao homem, davam culto ao imperador. E já chegam os cristãos
cristãos dizendo: vamos fazer um culto aqui na quarta-feira para adorar o nosso Deus, um Deus invisível, porém real, um Deus que nós não vemos, porém nós sentimos, um Deus que nós não podemos ver no natural, mas o sobrenatural, Ele está agindo na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso casamento, em todas as áreas. O problema para Roma é que Roma está dizendo: hoje é o culto ao imperador, hoje é o culto a Nero, hoje é o culto a César, enquanto os crentes estavam reunidos em um lugar fechado, clamando, adorando, buscando, porque os crentes acreditavam na volta de Jesus Cristo para levá-los aos céus. Para os romanos não fazia sentido adorar um Deus que não se vê. Para os romanos não fazia sentido adorar alguém que não podiam tocar. Mas para crentes que estão aqui, como eu, como você nessa noite, adorando um Deus invisível, mas nós temos a certeza de que Ele é real, faz total sentido nós glorificarmos a Ele nessa noite. A fome, meus irmãos, o que Paulo queria traduzir com essas palavras é: haverá dias de fome. Só que a fome não pode te separar do amor de Cristo. A fome não pode te separar do amor de Cristo. A tribulação, o problema de fora, a angústia, o problema interno, a depressão, a opressão, o dia mau, o dia do choro, não pode nos separar do amor de Cristo. O dia da fome, meus irmãos, eu não sei se você já passou fome, mas se você nunca passou fome, provavelmente você já passou no mínimo, vontade de comer o que não tinha em casa. E coisa ruim é para um filho pedir um alimento que não tem. E a pior coisa para um pai ou para a mãe é ter que responder para o filho que não tem o alimento que ele deseja. A pior coisa, a pior sensação para o pai, a pior sensação para o filho. Mas Paulo está dizendo que mesmo no dia da fome, mesmo no dia da tribulação, isso não vai separar do amor de Cristo. No dia do perigo, Paulo estava olhando futuramente, vendo os cristãos sendo incendiados por Roma, vendo os cristãos ser mortos pelo governo romano. Não separará vocês do amor de Deus. Aleluia! Escrevendo, está dizendo: a espada não pode te separar do amor de Cristo. E que espada é essa, Gesiel? A palavra original para espada é uma arma curta, é uma arma que fere a curto espaço. E é uma referência, por exemplo, a Atos 12, onde nós vemos Tiago, um dos discípulos, tendo a sua cabeça decepada a espada pelo Império Romano. E olha que ele está dizendo palavras que tinham acontecido, que estavam acontecendo e que iam acontecer. Ele estava relatando o que realmente acontecia. Ele não está simplesmente relatando algo que poderia acontecer. Não, ele está falando algo que acontecia, que aconteceria e que aconteceram. Então ele está trazendo verdades explícitas para nos mostrar que nada disso pode nos afastar do amor de Cristo. A resposta de Paulo no versículo 37 vai dizer: mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. E a palavra amor aqui, mais uma vez, é ágape, amor ao ponto de dar a vida por outrem. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio. Nós somos mais que vencedores por Ele. Nós somos mais que vencedores através dEle. Nós somos mais que vencedores por meio dEle, que nos amou.
Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo que ele está certo que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia. E por que ele está dizendo isso? Porque ele olhava para as palavras de Jesus e dizia: olha, quem morrer por mim, por minhas palavras, certamente viverá eternamente. Ele está dizendo que a morte não pode nos separar, porque a morte não pode segurar aquele que nos amou. Quando ele diz que a morte não pode nos separar, porque a morte não pode segurar aquele que nos amou. Ao terceiro dia ele ressurgiu e permanece até a consumação dos séculos ao lado do Pai. Nem a vida, e quando ele diz a vida, são as coisas da vida, os afazeres. Repare que quando Jesus chega na casa de Lázaro, tem duas irmãs, uma chamada Marta e outra Maria. Enquanto Maria se inclina aos pés de Jesus para lavar os pés, derramar o melhor azeite, está Marta dizendo: Senhor, mas o Senhor não se preocupa em que minha irmã não cuide, não me ajude a cuidar da casa. E Jesus tem que olhar para ela e dizer: olha, ela escolheu a boa parte. Tem muita gente que escolhe as coisas da vida, que escolhem as coisas da vida. Tem muita gente que escolhe os afazeres. Mas para aqueles que escolhem a boa parte, para aqueles que escolhem o bom momento, para aqueles que preferem estar aos pés do Senhor, para estes tem a atenção de Jesus, para estes tem os pés de Jesus, para estes tem a atenção redobrada do Senhor Jesus. E eu te confesso que ter a atenção de Jesus é a melhor coisa que nós podemos ter. Ter a atenção de Jesus pode não parecer muito grandioso na sua visão de pensamento, mas eu quero te dizer: ter a atenção do Mestre não tem coisa melhor. Ter a atenção do Mestre é saber que quando eu clamo Ele responde. Ter a atenção do Mestre é saber que a tudo que eu disser Ele está com o ouvido inclinado a me ouvir. Ter a atenção do Mestre é entender que a qualquer momento, a qualquer custo, Ele escuta a minha voz e está disposto a me acudir. Ter a atenção do Mestre é a melhor parte que nós podemos ter essa noite. Mas nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Os anjos poderiam pregar a palavra, porém Deus não enviou anjos. Porque imagine no mundo atual onde as pessoas adoram, idolatram figuras públicas. Imagine se tem um anjo celestial pregando a palavra. O céu já não seria mais o assunto, a palavra já não seria mais necessária. Mas Deus, usando Paulo como um canal, vai dizer que nem os anjos, nem os principados, os príncipes do inferno, os principados do inimigo, nada deles, ninguém deles pode nos separar do amor de Cristo. Nem as coisas do presente, nem as coisas do presente nem do futuro. Existe um grande problema nos nossos dias, que é a depressão, que é a pessoa ficar agoniada com o futuro, na verdade com o passado, ou com o presente. A pessoa não aceita coisas que aconteceram, a pessoa fica sem aceitar o momento, sem aceitar a vida. Alguns porque perdeu pai, mãe, irmãos, ou perdeu alguma coisa e não aceitam.
Só que Paulo está dizendo que as coisas do presente, do passado, não podem nos afastar do amor de Cristo. Nem a do futuro, nem as coisas que virão. Aí já vem outro problema que é a ansiedade, preocupação com o futuro. O que será que vai acontecer amanhã? Será que amanhã eu terei trabalho? Será que amanhã eu terei casa para limpar? Será que amanhã eu terei um trabalho para fazer? Porque amanhã vai chover e eu trabalho por fora. Será que vai ter trabalho? E depois da manhã, será que vai ter? E depois, e com esses problemas que a gente tem de imigração, será que a gente vai ser deportado? Será que a gente vai ficar aqui? Tem gente que não está indo nos cultos, tem gente que não sai de casa, tem gente que não está indo no trabalho, tem gente que está ficando careca, porque não estão aceitando. E eu quero trazer uma palavra que vai mexer com a sua estrutura nessa noite. Nem as coisas do passado, nem as coisas do futuro pode te separar do amor de Cristo. Aleluia! Para quem está com a mente preocupada, tranquilize a sua mente. Existe um Deus que controla o mundo, existe um Deus que controla o universo, existe um Deus que controla o planeta em que vivemos, existe um Deus que controla céus, terras, governos. Ele está acima de todas as coisas. E na minha vida e na sua vida, se você crê dessa forma, é Ele que controlará. Nem os poderes. Tem muita gente que está preocupado com o poder. Tem muita gente que está preocupado com o poder, mas não é a questão dele poder, é o poder que cai sobre ele. E ele fica preocupado: será que vai dar certo? Tranquilize o seu coração no nome de Jesus. Nem a altura e nem a profundidade. Já o salmista ele vai dizer que se ele fosse no mais fundo oceano, lá ele encontraria Deus. Se ele subisse no mais altos céus, lá ele também encontraria Deus. Isso aqui é uma resposta para nós não preocuparmos. Mas e o aquecimento global? E o sol que se aproxima da terra anos após anos? O que vai ser da geração futura? Daqui 5 milhões de anos o sol vai explodir, vai acabar. Meus irmãos, daqui 5 milhões de anos, se Deus quiser, nós estaremos na glória, cantando, adorando com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que se preocupar se ele já tem uma morada, se ele já tem casa, se ele já tem um banquete, se ele já tem a mesa para nós? Aleluia. Não precisa ficar preocupado com isso. Nada no espaço ou no universo pode nos separar do amor de Cristo. Meus irmãos, quem aqui sabe o significado da palavra nada? Quem sabe? Alguém sabe o que significa nada? O que é nada para ti? Nada. Nada ou nada não existe, correto? O nada da existência. O nada, nada mais é do que a falta da existência. Então, se nada é nada, então nada não existe. Então você tem que olhar para essa palavra e acreditar nela de certa forma, ao ponto de falar assim: não existe, nunca existiu e nunca existirá nada que pode me separar do amor de Cristo. Mas que amor é esse? Que amor é esse? A ponto de que nem a depressão, nem a opressão, nem o choro, nem nada pode me separar desse amor. Que amor é esse? Palavras do apóstolo Paulo. Foi por meio dele. Por meio de quem? Cristo, que morreu, ou que antes ressuscitou e que está à direita de Deus e que também intercede por nós. Foi por causa dele. Foi por causa dele que eu não preciso ficar preocupado. Foi por causa dele que eu não preciso ficar atemorizado. É por causa dele que eu não preciso me preocupar. Porque tudo está tudo bem, ou ficará tudo bem. Como eu disse, Paulo está escrevendo para um povo que ainda não passou pela perseguição, mas que passará.
Paulo está escrevendo para um povo que ainda não sofreu, mas que sofrerá. Paulo está escrevendo para um povo que está com todo o amor de Deus no seu peito, e estão crescendo em fé, mas que precisavam entender que teria dias ruins, mas o Senhor sempre estaria com eles. A mensagem que eu quero transmitir para vocês aqui nessa noite é que o dia ruim virá, e glória a Deus por isso. O dia da alegria virá, e glória a Deus por isso. O dia dos afazeres da vida virá, e glória a Deus por isso. E o dia da morte também chegará, e glória a Deus por isso. Estava conversando com a minha esposa esse dia e falei aquela mensagem que diz, o versículo que diz, são palavras de Paulo: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Eu não quero que seja isso no meu túmulo. Eu ainda vou escolher a frase ainda, mas já estou escolhendo. Porque combati o bom combate e acabei a carreira. Simbolicamente ele está dizendo que na vida tudo que ele podia fazer ele fez, tudo que ele podia conquistar ele conquistou, venceu todos os obstáculos e guardou a fé. Mas eu quero algo semelhante a: estou a caminho para ver o meu Pai. Aleluia. Estou a caminho de ver o meu Jesus. Estou a poucos passos de me encontrar com Ele. Se em vida ou em morte, ainda não sei. Mas eu quero te convidar nessa noite a entrar nessa jornada, a entrar nesse barco comigo, indo direto ao céu, sabendo que a tribulação virá, sabendo que a angústia virá, sabendo que a espada virá, sabendo que a altura, a profundidade, a potestade, seja quem for, virá contra nós. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Virá fome, meus irmãos, virá dia de fome. Virão dias de perseguições. Talvez não seja aqui, talvez seja no outro país onde você estará trabalhando como missionário. Como citado aqui pelo pastor Edson na semana passada, lugares onde eles matam por causa do Evangelho. Só que eu tenho que confirmar para os irmãos nessa noite que todos nós devemos estar preparados para dias como esse sobre nós. O que Paulo está mostrando não é a ausência do perigo. O que ele está mostrando é um perigo iminente, mas Jesus estará em todos os momentos. O que ele está mostrando não é a falta, a ausência de fome, a ausência da tribulação, não. Virão dias, mas porém, em tudo nós somos mais que vencedores. Filhinhos, não temeis. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Aleluia. Palavras de Jesus Cristo para os nossos dias. Talvez você está muito preocupado com dólar que sobe, dólar que desce. Talvez você está muito preocupado com o que vai acontecer daqui 20 anos com a sua casa, com a sua família. E eu gostaria que nessa noite você se preocupasse com a sua alma. Gostaria muito que você se preocupasse com a sua alma, se apegasse a esse amor, a ponto de poder dizer: nada poderá me separar desse amor, nada poderá me afastar desse amor, nada poderá me afastar de Cristo. Mas que amor é esse, Gisele? O amor ao ponto de morrer por nós sem nos conhecermos. O amor ao ponto de se entregar na cruz sem saber o que seria, ou quem seríamos nós. O amor ao ponto de entender, ou de ter a ciência de que nós seríamos pecadores, rebeldes e ignorantes, mas ainda dizer: eu vou me entregar por cada um deles.
Nós somos salvos por esse amor. E é apenas por causa desse amor que nós temos salvação. Mas Cristo morreu, mas morreu pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Ele morreu para que nós tivéssemos salvação. Meus irmãos, nós estamos falando de uma condenação eterna, onde a minha alma e a sua alma seria para sempre. Alguém entende o que é para sempre? Alguém entende o que é, se você tem a dimensão do que é para sempre? Até o seu casamento, como você casa, o juiz diz: eu vos declaro marido e mulher até que a morte os separe. Só que quando nós falamos da condenação que estava preparada para nós, era uma condenação eterna. E agora eu me vejo olhando para Jesus e vendo Jesus numa conversa com o Pai, dizendo: envia-me a mim, eu darei a minha vida, serei como homem, viverei como homem, mas pagarei o preço, sabendo que terá depressão, sabendo que terá opressão, sabendo que terá ansiedade, sabendo, tudo eu enfrentarei por causa da alma. Se coloque sobre os seus pés essa noite, meus irmãos, por gentileza. Aleluia. Tem muita gente que está abandonando esse amor por causa de problema com os irmãos. Tem muita gente que está abrindo mão desse amor por causa de problemas emocionais. Tem muita gente abrindo mão desse amor por causa da perseguição. Tem muita gente largando esse amor por causa das tribulações. Tem muita gente abrindo mão desse amor por causa das coisas da vida. Mas Deus me fez um convite, te faz um convite nessa noite, a não abrir mão desse amor por nenhuma situação. Paulo, quando ele está escrevendo, meus irmãos, é alguém que ele foi açoitado até a morte, apedrejado até a morte, deixado fora da cidade porque pensavam que estavam mortos, mas que ainda viveu. Obrigado. Ele está falando de alguém que um dia, ao ver um homem chamado Estevão ser apedrejado, ser morto, e aquele homem dizia, olhava para o céu e dizia: Senhor Deus, perdoa-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem. Este homem, por nome Paulo, que pega em suas mãos as roupas ensanguentadas de Estevão, e que agora está escrevendo um livro dizendo: assim como Estevão, nenhum de vocês, irmãos romanos, abram mão deste amor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como é que estava a sua vida até chegar aqui. Se você queria desistir, se você queria abrir mão, se você queria nunca mais pisar o pé na igreja. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para ti nessa noite. Anima-te, encoraja-te, esforça-te, tenha bom ânimo, porque Ele está te convidando a uma mesa, a uma ceia com Ele na glória. E para isso tereis que passar pelas aflições, para isso terão tribulações, mas mantenham firmes. Já em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer: mantenham, pois, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor nessa noite? Meus irmãos, o agir de Deus, ele é diferente de tudo aquilo que a gente pensa.
Meu pai, aos 84 anos, por pouco tempo atrás, era eu que estava pregando para ele. E teve uma época da minha vida que eu estava desviado e ele pregava para mim. E eu dizia: pai, agora eu tenho que pregar para o Senhor, porque eu não quero que o Senhor morra e não vá para os céus. E ele: moço, eu tenho que voltar mesmo, eu tenho que voltar e eu tenho que pegar firme. Mas domingo, enquanto nós adorávamos, enquanto nós cantávamos, enquanto a palavra estava sendo ministrada, ele estava lá no Brasil, indo para a igreja, reconciliando com o Senhor Jesus de Nazaré. Então, às vezes na vida você vai passar por momentos em que você não vai entender, só que Deus está agindo nos detalhes. Maravilha, Jesus. Vamos orar? Se puder, erga sua voz, fale com Deus. As palavras de Paulo no versículo 36, como diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelha para o matadouro, descrita no Salmo de número 44, são os filhos de Corá, ou os filhos de Coré, que um dia, lá no livro de Números 16, o pai se rebelou, fizeram a rebelião, só que Deus poupou a descendência. Isso se chama amor. E daí ele está dizendo: embora nós fomos entregues todos os dias como ovelha para o matadouro, mas é por amor a ti. Vamos orar com o Senhor. Se você puder, erga sua voz, fale com Ele. Se você tem uma palavra para liberar, esse é o momento. Agora é o momento onde nós vamos agradecer ao Senhor. Deus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor, pelo dom da salvação, pelo qual Paulo mesmo diz que quando nós somos predestinados, escolhidos, nós somos salvos simplesmente por meio do Senhor e Salvador da nossa alma, Jesus Cristo. Deus, o Senhor nos fez imagem do Filho. E se nós entendemos que somos imagem do Filho, nós entendemos que nós temos o parecer, nós temos as semelhanças do próprio Cristo. Senhor, é em Tuas mãos que nós entregamos as nossas vidas. É em Ti, Jesus, que nós entregamos a nossa alma, porque sabemos quem Tu és, o que Tu... possamos nos encontrar na glória com o Senhor e poder vê-lo face a face. É o desejo do nosso coração. Deus, entregamos a nossa vida, a vida do Teu povo, e pedimos, Senhor, continue conosco até o fim de tudo. Pai, te damos a Ti honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Se você puder, aplauda bem forte o nome do Senhor.